me peguei lembrando de quando eu era mais nova e eu sempre fazia isso, porque tudo parecia tão pesado, tão esgotante, tão limitante, que muitas vezes eu me perguntei o que eu posso fazer hoje para me sentir viva. Hold me tighter this dynamic. Por muito tempo eu evitei criar expectativas sobre mim e sobre o outro. E, assim, por vários motivos. Por medo, por traumas. Eu acho que os medos vêm desses traumas. Mas eu só percebi mesmo essa inibição das expectativas esse ano. E esse calar das expectativas não calou só as expectativas. Foi embora o desejo, a vontade sobre algumas coisas, o tesão da vida, sabe? Meio que eu perdi o contato. E nisso, em vez de viver pelo desejo, né, pelo que o meu coração queria, eu passei a viver pelo controle, pelo que eu pensava que poderia me proteger, pelo que eu pensava que poderia me manter segura. E desde que eu me percebi como uma pessoa controladora, eu tentei parar com isso, sendo que é muito difícil. Quando você vê, você já tá repetindo suas atitudes que você mesma acha escrota, mas eu acredito que tudo começou a andar, assim, a realmente ir se suavizando quando eu escolhi sentir. E eu fiz isso ano passado. Eu sempre busquei muito a estabilidade, a segurança. Mas a vida não é só segurança, né? A vida não é sempre estável e não tem como se sentir viva estando sempre estável. Mas era isso que eu buscava. Honestamente, era isso que eu buscava. Ano passado, fiz um trato comigo mesma de tentar parar de pensar um pouco no futuro, até em questão principalmente de trabalho, de emprego, concurso, estudo para poder conseguir um emprego, pelo menos por um ano, de setembro de 2025 até setembro de 2026, que foi quando eu comecei. E volta e meia eu voltava, né, a pensar naquilo que poderia me trazer dinheiro, que poderia me trazer mais conforto no futuro, que ajudaria a me fazer viver no futuro. E o presente vai se perdendo, né? Porque a gente tem esse método, esse controle automático, um controle que é automático. E ele sempre acaba voltando. Mas quando eu decidi sentir, mesmo voltando, eu estando consciente dessa minha condição, dessa minha questão que eu queria resolver, né? Porque você pode ser controladora e estar muito bem com isso, mas eu não estava, porque isso cansa muito. As coisas param de fazer sentido. A gente para de sentir mesmo. E esse um ano que eu chamei de um ano sabático para proletariados, acabou dando uma segurada nesse pensar no futuro e me fazendo olhar para o agora e passar a sentir e desejar cada vez mais. Começando das pequenas coisas, desde antes do ano passado, quando eu comprei um ukulele porque eu queria aprender uma música e realmente eu só consegui aprender essa música, que é aquela da Marceline Monstro, que ela canta pra Princesa Jujuba, que é linda. E eu só consegui aprender essa. Eu tentei aprender naquela mesa do Nelson Gonçalves e eu até avancei bastante. Mas é bem complicada, meus dedos ficavam bem doloridos. E depois eu percebi que eu não gosto tanto assim de tocar o ukulele. E eu gosto de manter minhas unhas grandes. E quando você toca, você precisa deixar pelo menos as unhas da sua mão que segura as cordas bem curtinhas, senão você não consegue segurar e fazer o som. E aí eu vou dar destino aí pro meu ukulele, se você quiser comprar um ukulele, ele tá aqui, eu tô olhando pra ele. Ele tem bolsinha, ele tem lencinho, ele tem até paletas. Se você quiser comprar um ukulele, fale comigo. Mas ele foi essa porta de entrada, porque não tinha motivo nenhum pra eu ter um ukulele e aprender essa música que eu queria aprender. Não tinha motivo nenhum. Era só porque eu queria. E fazer uma coisa só porque você quer pode ser a sua porta de entrada também. E eu acredito que pode ser qualquer coisa. O que você gostaria de fazer hoje para você se sentir viva? Eu me peguei lembrando de quando eu era mais nova e eu sempre fazia isso, porque tudo parecia tão pesado, tão esgotante, tão limitante, que muitas vezes eu me perguntei o que eu posso fazer hoje para me sentir viva. E aí era um banho quente ou um banho gelado, era lavar o cabelo, era fazer uma caminhada, era andar de bicicleta.
brincar com o cachorro, brincar com o gato, comer um brigadeiro. O que que você pode fazer hoje, sabe? Pra ser a sua porta de entrada, pra sentir e desejar. E não parar aí, sabe? Continuar alimentando esse músculo que, como todos os outros, precisa ser exercitado pra funcionar bem e você entrar em contato com ele com afinidade mesmo. O desejo é assim, né? Tá ligado ao coração. E nisso de fazer o que eu sinto vontade, o que eu desejo, eu e os meus amigos fomos pra uma festa, dançar a noite inteira com o DJ e tudo mais, e a gente dançou a noite inteira. E eu e meu amigo voltamos no outro dia. A gente saiu de lá, faltava meia hora pra fechar o estabelecimento. Tão frio, ainda bem que eu tava de calça, sabe? Mas eu cheguei em casa tão feliz, minha pele tava ótima. Quem passa a noite inteira dançando acordado, sem tomar um gole de álcool, apenas pela energia do próprio corpo, de tanta vontade que eu tava de dançar, com a pele boa no outro dia, sabe? E eu estava. E aí eu cheguei em casa, eu ia sair com meu cachorro, não saí porque estava chovendo. E aí eu fui tomar um banho e dormi. Acordei de meio-dia, bem, sabe? Ótima, me sentindo perfeita, completa. Eu fiquei tão surpresa assim que a partir disso eu senti vontade de fazer as coisas que eu tinha me comprometido comigo mesma, seja planejar conteúdos que eu tava pensando e eu não tava conseguindo porque eu tava cheia de coisa na cabeça, Mercúrio retrógrado, né? Quem sofreu junto comigo? Mano, eu não tava conseguindo fazer nada, nada. Porque tudo na minha vida, assim, tem muito do planejamento, organização. Mesmo as coisas que eu desejo, né? Isso aqui pra acontecer precisa de uma organização, de um planejamento. Preciso parar e fazer uma coisa de cada vez. E eu não tava conseguindo. Eu tava me sentindo paralisada. E aí, depois de eu fazer uma coisa que eu tava com muita vontade há muito tempo, e dormir, descansar, eu acordei e fui fazer essas coisas. E por muito tempo, eu achei que o meu desejo e o meu prazer me afastavam de mim, me afastavam das coisas que eu quero. Eu não sei porque eu pensava isso. Na verdade, eu acho que eu sei. Eu não sei se acontece com homens também, mas mulheres não são ensinadas a se aventurar e a ouvir a si mesmas. Na verdade, elas são ensinadas a duvidar do que o coração delas diz. É maluca, tá inventando, tá exagerando. E isso acaba quebrando a gente mesmo, porque a gente ouve isso desde que a gente é criança. Como é que a gente faz pra fazer as pazes com isso? Você precisa aprender um novo jeito de existir. Meu amigo me disse isso. Eu existi até agora com controle. E aí ele disse, amiga, eu acho que a parte mais difícil vai ser você aprender um novo jeito de fazer, um novo jeito de viver, dia após dia, fazendo escolhas. E nesse dia eu percebi como o meu desejo não é um perigo pra mim. O meu prazer não é um perigo pra mim. Ele me aproxima de quem eu sou, ele me aproxima do que eu quero pra mim agora, do que eu quero pra mim no futuro, do conforto que eu quero viver, da vida que eu quero ter, das experiências que eu quero viver. Eu gosto de conversar, por exemplo, mas por muito tempo eu não aceitei isso. Era como se fosse errado, sabe? Ai, você tem que ser distante. Ai, você tem que. Você tá pesando o clima. Você é demais. Você é cheia de mimimi. Mas aí, quando eu aceitei que, eu sou assim mesmo. E aí, se não tem ninguém pra conversar comigo no olho a olho. E eu tenho pessoas pra conversar no olho a olho, mas é porque eu tenho muitas coisas pra conversar. E ninguém tem que ficar me ouvindo todo dia falar do mesmo assunto. E aí, pra isso que serve a internet. Pra conversar com mais pessoas que estejam dispostas a conversar sobre essas coisas, ou até sobre novas coisas. Encontrar alguém que esteja aberto a falar sobre o que vem do coração, sabe? E aí eu percebi que não foi o desejo que me distanciou de mim, foi o medo. E o medo me fez viver na base do controle. E aí vem um ciclo do inferno, né? Medo que gera controle, que gera distância, que gera medo, porque a gente se desconecta e a gente não sabe mais o que fazer e a gente tenta pensar em tudo com lógica. Mas a gente é ser humano, né? A gente é feito de carne, osso e sangue. A gente não é só lógica, a gente precisa colocar o pé na grama, a gente precisa olhar pro céu, precisa sentir a brisa no cabelo, sabe? E aí vem aquele processo de confiar, né? Que é muito difícil. É muito complicado pra mim, pelo menos. Confiar que o meu prazer vai me mostrar o caminho. Vai me mostrar, inclusive, os lugares que não me dão prazer. Eu achava que a tranquilidade e a paz viriam desse controle, viriam de eu saber
cada passo que eu tinha que dar no futuro, cada coisa que iria acontecer no futuro. Mas isso só me deixou mais tensa sobre tudo. Não sobrava espaço para sentir. E sentir foi o próximo passo depois do ukulele. Nesse caminho de saber o que eu quero e o que eu desejo. Ele me trouxe até aqui. E aí o terceiro passo para mim tá sendo me divertir. Tudo alinhado, né? Mas o sentir pra mim tá mais na gênese, assim. Porque me divertir, eu já sei o que eu quero. Eu sei um pouco do que eu quero. E talvez a diversão seja agora esse novo guia. Com altos e baixos, porque a vida é assim, como a vida de todo ser humano e como a vida de todo ser que respira, né? As improbabilidades estão aí. Tentar controlar tudo não vai fazer com que elas não aconteçam. Algumas vão acabar acontecendo, mas tentar controlar vai fazer você não se perceber no meio disso, sabe? Em busca do que me diverte, eu vou encontrar também o que não me diverte. E quando eu perceber isso, eu posso sair. Eu posso procurar outro lugar, eu posso fazer outra coisa, eu posso conversar com outra pessoa, eu posso sair e fazer uma caminhada, porque vai ser o mais divertido pra mim naquele momento. E nisso de se divertir, eu não tô falando de falta de compromisso. Porque, por exemplo, para eu fazer isso aqui, é preciso compromisso. Eu preciso me sentar, pensar, eu preciso escrever roteiro, revisar roteiro, eu preciso gravar, editar, fazer capa, cortar, colocar os vídeos nas redes sociais. É preciso uma organização, um planejamento. Então não é sobre falta de comprometimento, é sobre encontrar o processo que faz com que você se sinta você. Qual processo não te distancia de você? Será que você pode viver ele hoje? E se você não pode viver ele hoje, será que você pode viver só um pedacinho? Com certeza isso aqui não é tudo que eu quero, não é tudo que eu desejo. Isso aqui é só um pedacinho do que o meu coração quer nesse momento, do que o meu coração está em busca. Mas só de fazer um pouco, eu já me sinto parte. E o que é esse pouco que você talvez precise fazer para se conectar consigo mesmo e parar de tentar descobrir o que deve fazer, para tentar evitar tais e tais problemas, ou tais e tais machucados, ou mágoas, ou manipulações. Pode ser falar o que você pensa. Não é divertido a gente ficar se contendo. Não é divertido a gente deixar de falar algo só para não pesar o clima. E engolir todos os sapos cururus, porque se eu falar agora, eles não vão gostar. É claro que não vão gostar. Se algumas pessoas estão pisando em você e você não reage, eles vão continuar, meu bem. E quando você reagir, isso vai mexer com a estrutura que já tá formada, que eles já estão acostumados. É isso que você quer? Tá divertido pra você? Porque só os outros podem se divertir. Pode ser sobre você ir atrás do que você deseja também. Mesmo que o resultado não chegue hoje ou amanhã, estar no caminho pode preencher um pouco esse copinho de realização e conexão consigo mesma. Podem ser coisas do dia a dia, como eu falei, uma caminhada, brincar com seu cachorro, tomar um banho quente, olhar o pôr do sol, tomar um banho de sol, né? Vitamina D, ir pra praia e ver as ondas indo e vindo. Isso me traz muito prazer. E são coisas que não custam nada. A maioria dessas coisas que trazem essa realização e prazer profundas, assim, tão humanos, não tem a ver com o que vem de fora, mas sim com o que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso tempo, com as nossas mãos, para onde a gente coloca o nosso olhar, para onde a gente leva o nosso corpo, para sentir uma brisa, para sentir o sol na pele. E assim ir cumprindo pequenos desejos para se alinhar ao próprio coração e fazer esse músculo ganhar força suficiente para dizer pra gente o que ele quer. Feel like I'm sinking